Gente, aí sim começou os desafios. Porque o que aconteceu? A empresa que meu marido trabalhava, eles encerraram as atividades. Eles resolveram fechar a empresa. E aí, o meu marido, ele não pôde ir comigo. Ele teve que ficar em Rolândia pra daí abrir o próprio negócio também. E começar também a vida dele. Mas o negócio dele era ali. Ele não poderia sair dali, como eu ia fazer. Então, eu tive que ir sozinha. Eu e as duas crianças. E foi um ano muito difícil. Porque quando eu cheguei lá, o Murilo, que é o meu mais novo, ele é mais quieto, mas ele é muito, assim, apegado. Ele não tem essa demonstração, assim, mas ele é muito apegado. E o que aconteceu? Ele ficou doente, com 30 dias ele ficou doente. Depois ele melhorou, ficou doente de novo. Enfim, a gente ficava sozinho, eu tinha que fazer tudo, eu era mãe, o pai todos os dias, e a gente só se via, eu e meu marido, no final de semana. Ele ficou na nossa casa e eu fiquei lá no apartamento com os dois, só nós três. E foi um ano super difícil. E administrando a loja. Administrando a loja, administrando a casa, ajudando ele lá também, porque estava também começando. Financeiramente falando, foi difícil. Emocionalmente falando, foi difícil. Profissionalmente falando, foi difícil. Mas nós precisamos escolher qual é o nosso difícil, sempre. E a minha escolha foi por realmente querer me movimentar, sair da minha zona de conforto, ter minha independência financeira, poder oferecer para os meus filhos segurança, poder oferecer para eles uma qualidade de vida. Porque eu vejo assim, ó, o que você pode oferecer para os seus filhos de herança de verdade? Estudo. Isso ninguém nunca vai tirar deles. O Guilherme não quis estudar, mas eu pude auxiliá-lo a começar também a empreender. Que hoje o Guilherme ele não quis estudar, mas ele gosta de caminhão, então ele tem um caminhão que transporta gado e ele já trabalha e é dele, ele não tem parcela, e ele já começou a vida dele ali empreendendo e também ganhando o próprio dinheiro, não depende de mim. E o Murilo, que quer estudar e que eu tenho que trabalhar para dar estudo para ele, que isso eu tenho certeza que ninguém vai tirar dele e que com o estudo ele vai seguir a vida dele com certeza também independente. E aí, fiquei esse um ano lá trabalhando, e o Valdinei aqui, e até que não teve jeito. Foi ficando doente, e um dia eu resolvi levar ele no pediatra, porque ele começou a cair na escola, sem sentido, ninguém empurrava, não acontecia nada, e começou a cair. Daí, muito engraçado, eu cheguei no pediatra, e o pediatra falou assim pra mim: mãe, se você quer resolver o problema do seu filho, volta para sua casa. Se tiver alguém que se sacrificar, que seja você. Gente, e assim, ó, o que eu fiz pra RS dar certo? Então, as crianças entravam 7 horas da manhã. Eu deixava as crianças 7 horas da manhã, passava todos os dias lá naquele Santíssimo, porque Deus falou comigo naquele dia, e eu ia lá todos os dias falar com ele. E saía dali, a loja abria só 8h30 e eu ia pra loja. Então, quando os funcionários chegavam, eu já tinha feito café, já tinha limpado a loja. Naquela época não tinha nada digital, era tudo físico. Preencher contrato, fazer tudo pra mandar pro banco, tudo pelo correio, aquelas pilhas de contrato, preenchido tudo praticamente à mão. Então, eu fazia tudo isso. Então, outra coisa que eu lembrei muito disso hoje, quando a gente, tava falando. A minha mãe fazia esse porta a porta, e o crédito consignado agora ainda deu uma melhorada, mas ainda é muito forte isso, tá? Visita, trabalho porta a porta. Como que foi pra você abrir a loja lá, sem conhecer ninguém? E como que foi pra dar certo? Porque é difícil sem conhecer ninguém, né, gente? Desse quem indica, aquela pessoa que chegou de outra cidade, quem é ela? Não dá nessa credibilidade. Querendo ou não, a pessoa fica um pouco receosa. É aquilo, né? A palavra da Bíblia, a frase da Bíblia de 365 vezes todos os dias: não tenha medo. Então, você não pode ter medo e não pode ter vergonha. Então, eu fui na associação comercial, me afiliei lá. Eu procurei as mídias, da cidade, jornal, rádio, para poder fazer a divulgação. E assim, tá? Uma coisa que eu tenho muita gratidão, realmente, pela cidade toda de Cianorte. O pessoal lá é bem receptivo.
Eu tive o trabalho também de um rapaz que lá é muito forte, isso na nossa cidade não tem, mas é uma coisa bem legal. Que é aquele trabalho de locução, de porta de loja. E o Rafael Araújo vai ver o podcast. Ele sabe tanto que ele me ajudou. Então a gente fazia trabalhos na porta da loja ali ficava na esquina mesmo, panfletando, e ele ali no microfone, chamando as pessoas. E aí a gente pegava as pessoas, oferecia um cafezinho. E assim, Deus realmente colocou bons funcionários desde o início. Eu tive algumas pessoas que passaram por mim ali, que não estão mais comigo hoje. Tem uma que está comigo até hoje, que é a Evelyn. A Evelyn está comigo desde quando começou. E a gente passou por muita coisa junto, e ela me ajudou a abrir as outras lojas, ela sempre estava ali do meu lado me apoiando. E aí, essa parte, você sempre quando você vai abrir um negócio numa cidade diferente, é muito interessante isso. Sempre procure a associação comercial daquela cidade, tente se afiliar, porque ali tem muitas oportunidades. Uma coisa que eu vi que é muito importante, eu vi esse dia falando isso no Instagram, inclusive. Network, gente. Se faça presente, né? Tanto na associação comercial quanto em eventos da cidade. Se mostre lá todos os dias. Se apresente. Se apresente, né? Esteja presente, né? Esteja presente. E aí, você está dentro da associação comercial da cidade, nada mais é do que network. Porque ali você tem contato com tudo que se refere ao comércio da cidade. Palestra, e a gente começou a participar de treinamento, de palestra. Aí eu convidei as pessoas, eu fiz um ofício, mandei para as pessoas públicas, mandei para as pessoas, fiz ofício, convidei para a inauguração, fiz uma inauguração bem feita. Então, chamei o pessoal do jornal, fiz parceria com esse menino que me ajudou muito. Então, isso daí movimentou muito. Tem que ser dinâmica, tem que ter coragem. E assim, coragem, gente, é porque assim, às vezes você tem vergonha de fazer certas coisas. Eu catava a cestinha, colocava balinha, bombonzinho com panfletinho e ia pra fila dos bancos, onde tinha maior concentração de pessoas, ia pra avenida nos pontos de ônibus, ia nos centros de convivência. Todo lugar que tinha aglomeração de pessoas eu estava. E eu ia pessoalmente, gente, ia. E eu sempre falo, né, é muito engraçado, porque o não a gente já tem. Exatamente. A gente tem que ir em busca do sim, né? Sim. Um bom vendedor, ele é aquele que vai em busca do sim. O que ele faz, gente? A cada 10 pessoas que a Rosângela aposta que ela chamava na rua, 9 era não. Então, e a pessoa que, né, lutou, a Rosângela, e agora tem 3 lojas, vai contar aí da abertura das outras lojas, foi porque eu tenho certeza que ela foi em busca do sim. Ela teve uma mentalidade positiva, porque é super difícil você escutar 9 nãos, hein, Rosângela? Não, nem me né? fala. Então, assim, é muito não, pra gente ir em busca do sim. E é assim, quando você não tem medo, quando você tem essa coragem, você, junto com a coragem, você tem confiança em você, você tem autoconfiança. Então, o que depende de você, depende dos seus braços, que é o que eu queria pra mim, algo que dependesse de mim, eu sabia que eu ia fazer. Não importava a dificuldade que eu fosse enfrentar, nada ia me parar, nada. E isso é algo que a gente tem que ter em mente. Eu quero empreender, eu quero resolver qualquer problema da área da sua vida. Não tenha medo, tenha coragem e tenha autoconfiança em você, porque o que depende de você, ninguém te para. E eu tinha muitos, uma palavra bem popular, uma frase bem popular, né? Sangue no olho. É isso mesmo. Então, isso daí fez com que realmente eu fosse pra cima. Então, era feriado em Cianorte, eu via um feriado municipal, por exemplo. Qual cidade a gente pode ir fazer uma ação o dia inteiro? Aí saía de Cianorte, passava o dia nessa cidade, numa praça, panfletando, abordando. Então, era feriado, mas eu não parava. Eu tava em atividade, trabalhando, buscando. E eu fiz isso por uns 3 anos muito forte. E quando o pediatra falou pra eu voltar, eu voltei. Então, em Cianorte, morando, a gente ficou 1 ano só. E a partir dali eu ia. E às vezes eu passava 2, 3 noites ali, voltava pra Rolândia, ia. Até eu montar essa estrutura de gestores que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma estrutura de pessoas competentes, muito competentes, que me acompanham, que me auxiliam e que são gestores e que realmente tem algumas pessoas que a gente vê hoje nas redes sociais falando muito sobre isso. Tenha equipe, tenha um negócio, tenha uma equipe que você não fique preso. Porque senão você não consegue expandir, você não pode crescer. Porque se você tiver que estar presente 100% do seu tempo no negócio, como você vai crescer?
como você vai abrir outras unidades? Que foi o que aconteceu comigo. Então, depois de 1 ano, eu abri a unidade de Maringá. Depois de eu abri em 2017, eu comecei em 2016 o planejamento, abri em 2017 Cianorte, 2018 abri Maringá e 2020 abri Londrina.